Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 54 e o capítulo é o capítulo 2 da Gênese e o tema a providência. Então, o Espírito deixou aqui a Kardec contou-nos ele uma história. Então, é óbvio que agora nós vamos dar uma sequência, até porque nós sabemos que não existe efeito sem causa. E é óbvio que toda causa gera um efeito. Então, quando o efeito é nobre, quando o efeito confunde a cabeça dos seres humanos, ao ponto dos seres humanos não conseguir explicar em todos os sentidos, é óbvio que existe por detrás de todo esse efeito uma causa nobre. E quando deparamos com o efeito negativo, é natural que pensemos logo de início numa causa negativa. Por exemplo, um tsunami, por exemplo. Então, o tsunami, nós sabemos que a origem do tsunami está nas placas tectônicas. Só que nas placas tectônicas costumam dizer-se que existe o epicentro. Só para questão de análise. Depois daquele epicentro, aí ocorre o efeito. E o efeito nós sabemos que ele vem na forma de ondas que varre tudo pela frente. Não é? E ali milhões de pessoas morrem, regiões são devastadas. Então nós podemos dizer que aí reside o efeito. Mas o epicentro, as placas tectônicas, que são tidas como causa, é relativo e também é complexo. Por que é relativo e por que é complexo? Porque, de acordo com a nossa visão, é óbvio que o causador do tsunami foram as placas tectônicas. Foi ali o epicentro. Mas nós temos que entender que por detrás por detrás dessa causa, por detrás desse epicentro, existem milhões de outros fatores que nós desconhecemos. Porque
desde o momento em que enquadra-se tudo em a natureza de Deus, é complexo, é relativo. Porque nada acontece por um acaso. Será que aquelas placas tectônicas não foram movimentadas por magnetismo relacionado à necessidade daqueles milhões de seres em processo de resgate coletivo? Então é óbvio, como estamos dizendo, dizer que o tsunami teve origem ou tem origem ali nas placas tectônicas é muito fácil. Isso está correto de acordo com a visão da matéria. Mas e a visão espiritual? Não é? Nós precisamos estar atento a isso. Então, Kardec, aqui na questão de número 28, ele diz assim: compreendemos o efeito. Já é muito. Olha só para você ver como que Kardec é categórico aqui. Compreendemos o efeito. Já é muito. Por que Kardec está dizendo isso? Compreendemos o efeito, já é muito. Porque a causa, olha só para você ver como o negócio é interessante. Por isso que nós temos que estar compenetrado mesmo. Porque a causa é impossível saber. É impossível. A causa que nos ronda, a causa a qual todos nós nos encontramos nela mergulhados, é difícil saber a sua origem. Nós temos, em parte, conhecimento do efeito. E através do efeito, nós temos uma leve noção. Uma leve. Quando nós não podemos afirmar nada. Por exemplo, a doutrina dos espíritos, ela nos esclarece tudo. Não existe sequer uma interrogação que a doutrina dos espíritos não nos esclareça. Tudo a doutrina nos esclarece. Separa o joio do trigo e remonta às causas. Então, ter conhecimento de causa não é para qualquer um. Eu acredito, com todo respeito, que o conhecimento de causa, só Deus, ele detém esse conhecimento. O conhecimento de causa. Por mais que existem seres muito evoluídos, que eles possuem sim o conhecimento de causa. Mas, entre dúvidas, vamos jogar para Deus.
porque ele é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então, Deus, se tratando-se da natureza divina, se tratando da justiça divina, se tratando do infinito, do universo, dos universos, se tratando das dimensões, da imortalidade da alma, Deus é a causa. E tudo que acabamos de dizer é efeito. Efeito dessa causa onisciente, onipresente, onipotente. Você conseguiu entender? Facinho, né? Deus é a causa de tudo. É a inteligência suprema, né? A causa primeira de todas as coisas. Então, Deus é a causa. Sem Ele, nada existiria. Agora, se tratando da natureza de Deus, então tudo que nós vemos, tudo que encontra-se no macrocosmo e no microcosmo, tudo que está relacionado às leis de Deus, à natureza de Deus, à visão de Deus, à existência de Deus, à onisciência, onipresença, à onipotência. Então nós sabemos que é de uma causa nobre, de uma causa justa. E tudo que nós conhecemos, fora de tudo que acabamos de dizer, é efeito. Mas isso se tratando de Deus. E quando remonta-se à causa dentre as desigualdades? Quando se remonta, né? Ou melhor, quando se remonta o efeito, aliás, dentro da desigualdade. Por que a desigualdade? A desigualdade é o quê? Em todos os sentidos. A desigualdade é o efeito de uma causa que às vezes a pessoa esteve participando dela um dia, em vidas passadas ou em vidas presentes, ou ele fez parte de um coletivo, e por ter feito parte desse coletivo, é natural que responde. Agora, esse responde é um acerto de conta perante a providência de Deus. A providência divina, pelo fato de encontrar-se tudo registrado na consciência. Então, como Kardec aqui mesmo, né, ele simplifica isso para todos nós. Compreendemos o efeito, já é muito. Compreendemos o efeito, já é muito. Então, quem compreende o efeito, ele não precisa se preocupar muito com a causa, porque ele sabe que, inevitavelmente, o efeito
ele teve origem numa causa que, devido às ciências, às teologias, às religiões, os sistemas, por falta de conhecimento dos desígnios de Deus, toda essa causa, ou melhor, todo esse efeito, no momento, por falta de conhecimento, ele permanece inexplicado ou inexplicável, justamente por falta de conhecimento. Ele é inexplicável. Ele é inexplicado. Ele não é desvendado. Como o caso dos milagres, dos fenômenos paranormais, que são tidos como fenômenos paranormais. Então você observa que nós podemos ir de um ângulo a outro ângulo em questão de segundo dentro das análises. Então, por exemplo, você depara com uma pessoa cega, muda e surda, e também atrofiada. Então, é muito simples, de acordo com os desígnios das leis divinas. Provavelmente, aquele indivíduo, em vidas passadas, ele tirou a vida física usando um revólver, uma arma de fogo. Esse projétil acertou, determinadas áreas correspondentes na massa encefálica, que afetou o modelador da forma, na visão, na audição, na fonação, e no sistema motor, que é o do organismo todo, dos membros inferiores e superiores. Tudo bem. Associar a essas patologias a um suicídio em vidas passadas, é muito fácil. Porque nós sabemos que todas as patologias são reflexo, são efeito de uma causa. Agora, encontrar a causa, que é o problema, está aí, encontrar a causa. Como Kardec disse aqui, compreendemos o efeito. Já é muito. Por que já é muito? Porque não queiramos entender a causa, porque a causa, ela encontra-se agregada a milhões de outros fatores. Por exemplo, em vidas passadas, o que levou aquela pessoa a se suicidar? Porque nós não podemos aceitar apenas o ato do suicídio como sendo o responsável pelas patologias atuais. O suicídio lá, ele teve uma causa que desencadeou os transtornos que levou a pessoa a cometer o suicídio. Agora, o que levou a pessoa a cometer o suicídio na existência passada? O segredo está aí. Porque nós sabemos que todo efeito inteligente proveniente de uma causa inteligente.
todo efeito maligno ou benigno, né, proveniente de uma causa totalmente maligna ou benigna. Então nós vamos vasculhar a vida desse indivíduo na existência passada. Vamos deixar de lado o suicídio que ele cometeu. O que o levou ao suicídio? Será que ele era detentor de uma angústia, melancolia, ansiedade? Mas por que, se a pessoa disser assim, sim, ele era portador da angústia, mas a angústia era o efeito de uma causa. Então a angústia não é o efeito. A angústia é o reflexo de uma causa. Olha só para você ver como são as coisas. E assim, se nós vasculharmos todas as causas que culminou e que culmina no ato do suicídio, obviamente ficaremos ali analisando apenas a vida de um indivíduo há alguns milhões de anos. E quando tem que analisar um coletivo, que já é totalmente diferente de apenas um indivíduo. Então aquela pessoa tinha angústia, melancolia, depressão, ansiedade. Mas proveniente do quê? Ah, porque perdeu o emprego. Mas perdeu o emprego por quê? Aí você pensa assim, então ele perdeu o emprego é a causa. Não. A perda do emprego também é o efeito de algo que ele cometeu na empresa, no trabalho. Tá bom, aí você descobre o que ele fez naquela empresa, não é? Por exemplo, ele furtou. Esse é o fator culminante. Esse é que desencadeou tudo. Mas nós não podemos admitir que seja. Mas por que ele furtou? Aí nós percebemos, dentro das análises, que o furto também é um efeito de uma outra causa. Aí, estudando a vida daquele ser, você percebe que ele, em dado momento, deixou-se levar pela fraqueza, quando ele pensou nos filhos que em casa estavam passando fome, ele furtou o cofre da empresa. Aí você diz assim, então descobrimos agora a causa dele ter sido mandado embora. Não. O roubo do cofre também passa nesse instante a ser considerado efeito de uma causa. Mas aí a causa então é roubar para sustentar os filhos, a família? É. Então agora nós descobrimos então a causa. Agora nós descobrimos a causa. Mas aí se você estuda um pouquinho mais, você vai dizer assim, interessante que os filhos também são efeitos de uma outra causa. Mas qual causa? De uma influência
de um obsessor, de um espírito, alguma coisa assim. Vamos dizer, aí você estuda e você percebe que realmente os filhos também são efeitos de uma causa. Aí você estudando, você pensa assim, bom, mas se os filhos são efeito, e a causa então? A causa são os obsessores. Aí se você estuda, os obsessores também passam a ser efeito de uma causa. Mas que causa? De uma existência passada. Aí você descobre que os obsessores também não são causa, eles são efeitos. Deu para você entender? Tudo que nós pensamos como sendo causa, não é causa, é efeito. É efeito. Então, nós procuramos esmiuçar apenas esse caso muito superficial para você analisar tudo em sua vida. Até o relógio aqui, ele é efeito de uma causa, porque não gosta de mim, eu já vou ter que passar para outro vídeo. Mas nós vamos continuar esse mesmo assunto.